Oi, povinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Ferdi falando. Nem sempre eu fui uma pessoa que tive amigos, só que quando eu tava lá pra quarta, quinta série, entrou uma menina na minha vida. E por que Hannah Montana? Porque essa menina ela tinha uma obsessão e ela se tratava como a Hannah Montana. Essa escola, eu entrei nela meados da segunda série e fiquei até a sexta série nela. Quando eu tava lá pra meados da terceira série, ela saiu da escola. Mesmo naquela época, né, eu não era amiga da Hannah. Quando eu cheguei na escola mesmo, uma das meninas que eu até puxava bastante o saco dela, e era porque ela parecia com a Coco Bandcott, sabe, do Crash. Só que ela não era loira, né? Ela tinha um cabelo preto, mas o rosto dela, não sei, cara, ela parecia com a Coco. E eu ficava tipo assim, você já jogou Crash? E ela ficava tipo, o que é isso? Mas enfim, eu era mais próxima dela do que da própria Hannah. Eu lembro que a minha escola, ela tinha até mudado de local, porque essa escola que eu estudava, uma igreja católica que tinha até um sino, eu morria de medo daquele sino, porque era aqueles sinos que de uma em uma hora eles tocavam, e até hoje eu lembro, tocava assim, tem, 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 tem. Aí tipo assim, se era 11 horas, o sino tocava 11 vezes, ficava lá, tem, tem, e eu morria de medo quando dava 6 horas da tarde. Eu estudava no período da manhã. E como a minha escola ela era um pouquinho distante da minha casa, às vezes, dependendo da direção do vento, eu conseguia escutar o sino da igreja, era muito louco. E aí quando dava 6 horas da tarde, tocava Ave Maria, porque era uma igreja católica, né? E, gente, eu não sei porquê, mas eu cagava de medo. Ficava lá, Ave Maria. Quando eu já tava lá pra quarta série, quinta série, por aí, a Hannah voltou pra escola e foi muito esquisita. Escutei alguém me chamando, tipo, psiu, 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 fazendo assim. E aí eu fiquei, tipo, olhando assim pros lados. Daí na hora que eu vi ela, ela tava bem diferente. Ela tava um bocado mais alta. E aí eu olhei assim pra ela. E eu fiquei, tipo, te conheço. Eu falei, Hannah, amigona. E abracei ela. E aí a gente foi ver, nós estávamos na mesma sala. Logo no primeiro dia, assim, de aula, ela já botou bem pra fora, assim, quem ela era. Só que, ai meu Deus, foi muito chato. Ela chegou do nada e falou assim, e aí, quem que é o menino que você gosta? E, cara, tipo, sei lá, eu ainda era muito criança, sabe, pra pensar nessas coisas. Tanto que os primeiros amores, assim, da minha vida foram personagens, sabe? A primeira apaixonite, assim, da minha vida foi o Goku, cara. Tipo, eu gostava dele, e eu também gostava muito do Snake, de Metal Gear. Tipo, o Snake mesmo, de PlayStation 1, que tinha aquele gráfico horrível. Só que naquela parte, né, do rádio comunicador, você consegue ver o rosto dele, assim, né, numa nitidez melhor, 2D. E aí ela ficou, assim, falando que ela gostava lá de um menino, vamos chamar ele de Robertinho. Aí ela falava assim, o Robertinho, eu sempre achei ele lindo, e hoje ele tá ainda mais lindo. O tempo que eu fiquei fora, nossa, o Robertinho tá, tipo, um grande homem. Tipo, o Robertinho tinha cara de criança, como todos da sala. E o Robertinho, ele tinha um amigo, né, vamos chamar ele de lixo tóxico. Aí eu achava o lixo bonitinho, sabe? Inclusive o lixo, ele era cotado como um dos rostinhos mais bonitos, assim, da escola. Todas as meninas eram loucas com ele. Mas, tipo assim, pra mim ele só era um cara qualquer. E aí eu virei e falei assim, eu acho o lixo bonitinho, sabe? Você vai entender porque que eu tô chamando ele de lixo. Aí, cara, ela inventou que a gente tinha que escrever cartinha pros caras. E eu nunca na minha vida tinha feito isso, né? E aí ela, tipo, ela era filha única, sabe? Então ela tinha tudo do bom e do melhor, sabe? Ela tinha todos os materiais escolares, tipo, ela tinha caixa de lápis de cor da Faber-Castell de 64 cores. Ela tinha um corretivo que era em fita, sabe? Não era aquele branquinho que parecia que vinha num vidro de esmalte que todo mundo passava nas unhas. Ela fez uma carta toda linda, ela tinha aquelas canetas de glitter que cada cor de caneta tinha um cheirinho de frutinha. Então ela fez uma carta toda bonita. Aí eu literalmente peguei uma caneta esferográfica azul, uma folha de papel do meu caderno. E ela ficava ditando, tipo assim, coloca assim, lixo, eu te acho lindo. E aí eu escrevia, lixo, eu te acho lindo. E aí, enfim, a gente ficou fazendo isso por uma semana inteira. A gente fazia assim, toda vez que dava o sinal pro recreio, todo mundo saía da sala, aí a gente ia lá na mochila deles e colocava a cartinha lá. E eu ficava muito constrangida, porque toda vez que o Robertinho, ele via as cartas dela, ele ficava tipo, nossa, eu tenho uma admiradora secreta, e lixo. Quando ele via minhas cartas, ele ficava tipo assim, nossa, né, tá feio, não sei o que, ele nem lia não, sabe?
Aí, um dia, por algum motivo, a Hannah, ela queria que eu contasse pro lixo que eu tava gostando dele. E eu fiquei tipo assim, não vou contar pra ele. Aí eu virei pra ela e falei, você vai contar pro Robertinho? Aí ela ficou assim, se você contar eu conto. Aí eu peguei e falei, mas eu não quero contar pra ele. Aí ela virou e falou assim, por que você não vai contar pra ele? Aí nesse meio tempo, teve, né, a troca, assim, de professores na sala. E aí uma professora, ela deu um trabalhinho lá em grupo pra gente fazer. E o lixo, ele tinha um outro amigo lá inseparável, que era o Bisnaguinha. O Bisnaguinha, ele era até gente boa, mas ele era muito influenciado pelo lixo. Inclusive, eu tenho o telefone do Bisnaguinha hoje, de vez em quando a gente conversa, e ele é muito legal, cara. É muito legal mesmo. E até ele reconhece que o lixo, ele realmente era bem lixo. A professora que escolheu os grupos, e aí o lixo e o Bisnaguinha ficou comigo e com a Hannah, né? Tipo, a gente juntou as cadeiras assim, colocou as cadeiras uma de frente pra outra. E aí eu fiquei sentada de frente pro Bisnaguinha e a Hannah ficou sentada de frente pro lixo. Inclusive, a Hannah, ela me tratava igual a Miley tratava a Lily, sabe? Porque se você, com uma certa maturidade, assistir Hannah Montana, você vai ver que a Miley, ela era bem tóxicazinha com a Lily. Ela tratava a Lily como se ela fosse, tipo, burrinha, esquisitinha, chatinha, e só ela que fosse, né, tipo, a inteligente, a maravilhosa, enfim. Ela era desse jeito comigo, tanto que tinha uma coisa que a Miley fazia com a Lily, que, tipo assim, se a Lily falava alguma coisa que a Miley considerasse esquisito, sei lá, ela fechava a mão, assim, na frente da cara dela e falava assim, abafa. E a Hannah fazia isso comigo. Toda vez, às vezes eu tava, tipo assim, empolgada, contando alguma coisa legal que ia acontecer, sabe? E ela ficava, tipo, Ferdi, fechando a mão, assim, na minha cara, tipo, pra eu calar a boca. Quem já assistiu Hannah Montana, talvez se lembre do que eu tô falando. E aí, né, como a gente tava sentada lá de frente pro lixo e o Bisnaguinha, a Hannah, ela começou a ficar me dando uns cutucão. E ela ficava escrevendo, tipo assim, uns bilhetinhos. Eu vou contar pra ele. E aí eu escrevia, tipo, por favor, não faz isso. Aí ela me dando uns cutucão e eu olhando pra cara dela. Aí ela virou e falou assim, ô lixo, eu tenho que te falar uma coisa sobre a Ferdi. E aí o lixo já fez uma cara, assim, meio de nojinho. Só fiquei olhando pra cara dela com aquela cara, tipo, não faz isso. Ela gosta de você. Ela quer ser sua namorada. E aí o lixo deu aquele sorriso amarelo, tipo assim, nojo, sabe? E o Bisnaguinha começou a rir. Ela começou a rir muito e eu fiquei só olhando, assim, pro caderno, né, continuando a fazer a atividade. E aí ela virou e falou assim, doeu, Ferdi? Doeu? Aí eu olhei pra cara dela e falei, lógico que doeu. Tipo, eu fiquei muito triste. A Hannah foi e contou pro um parente meu que também estudava nessa escola. E aí descobriram que o meu parente estava gostando justamente do irmão do lixo, que era o lixo 2.0 também, que os dois se mereciam, dois bosta, os dois se achavam, só porque eram cotados como os caras mais bonitos da escola. Como as amiguinhas piriguete descobriu que os parentes estavam gostando daqueles que também eram parentes, cismaram que nós tínhamos que fazer uma ficada coletiva. Era horrível, porque eu percebia que o lixo, ele não queria nada, e também eu nunca tinha beijado ninguém, não era assim que eu imaginava. Não era assim que eu queria meu primeiro beijo, sabe? Eu nem pensava em beijar ninguém. Até que teve um dia que simplesmente chegaram e falaram, tipo, Ferdi, vem cá. Era fim da aula, né? Na hora que eu vi, tipo, estavam todas as amiguinhas, né, do meu parente. Tava o lixo, ele tava encostado, assim, no muro, assim, de dentro, né, da escola. Insistiram, e aí, tipo, na hora que eu vi, tiraram a mochila das minhas costas e me empurraram em cima do lixo. E o lixo ficou tentando enfiar a língua na minha boca, e foi muito nojento. Eu fiquei com medo de sair correndo. Aí eu fiquei super mal falada na escola, todo mundo ficou me chamando de a menina que não sabia beijar na boca. Você acha que a Hannah se compadeceu? Não. Você pode até pensar, eu contaria pro Robertinho só de raiva. Mas eu não sou essa pessoa. E muito provavelmente, se eu tivesse feito isso, hoje eu me arrependeria. Porque eu pensaria assim, nossa, cara, eu desci no mesmo nível. Enquanto eu tava recebendo todo o bullying da vida por conta de uma situação bem ridícula, por sinal, a Hannah, ela parecia que tava só se divertindo com tudo, ela não tava nem aí. E por algum motivo, o lixo, ele começou a dar muito em cima da Hannah. E ela se esqueceu totalmente do Robertinho. Aí ela ficava chegando pra mim e falando assim, se alguma coisa rolar entre eu e o lixo, você vai ficar triste? E aí eu só olhava pra cara dela e falava, lógico, né? E honestamente não era nem porque eu gostava dele, porque nessas alturas eu nem gostava mais dele assim, não. Na verdade eu nunca nem gostei. Com a maturidade e o entendimento que eu tenho hoje, eu não tava gostando do lixo, não. Eu sequer achava ele bonitinho, mas só achar a pessoa bonita não quer dizer muita coisa. Tem muita gente que eu acho bonito, mas eu não sinto vontade de, sei lá, namorar com a pessoa. Um bom tempo se passou e tinha um menino que ele era da outra série, assim, e eu achava ele muito bonito. E infelizmente eu caí no erro de contar pra Hannah. E a Hannah foi lá e contou pra ele. E foi horrível. Eu me senti péssima, mais uma vez ela fez isso. Você pode estar se perguntando por que você
continuar a falar com essa menina, Ferdi. É complicado, sabe? Quando você cresce ouvindo que você não é boa o suficiente, que você é péssima em tudo que você faz, que você é um peso morto, você é um desgosto pra todos. Quando uma pessoa faz esse tipo de coisa com você, ainda mais você sendo uma criança imatura e machucada, no fundo você acha que você merece aquilo. Eu achava que realmente eu era muito esquisita, eu era muito podre e eu merecia ser tratada daquele jeito. Por uma menina que muito provavelmente devia ser até mais insegura que eu era naquela época. Porque obviamente eu era. Nesse meio tempo eu tive a oportunidade de mudar de escola. Eu fiz a 7ª e a 8ª série em outra escola. Quando eu tava lá pro primeiro ano, assim, eu fiquei sem falar com a Hannah por um bom tempo. Porque naquela época nem todo mundo tinha internet, não tinha smartphone, né, WhatsApp, essas coisas, Instagram. Então, quando eu tava lá mais no primeiro ano do ensino médio, até hoje eu não lembro se foi ela que me achou no Facebook ou se foi eu que achei ela, não sei. Naquela época eu não olhava pra ela como uma menina extremamente tóxica, eu só olhava pra ela como uma menina que era normal, eu que era estragada. Naquela época eu tava me descobrindo, né, então eu era bem emuxinha. Quando a gente voltou assim a se falar, né, pelo Facebook, ela percebeu, né, que eu tava diferente e tal. Meu cabelo tava maior, e aí ela via, né, as músicas que eu compartilhava, e ela ficou tipo assim, credo, você só escuta rock pesado. Conforme o tempo foi passando, ela começou a falar que gostava de rock, ela começou a falar ela até falou que ela tava investindo no visual pra ficar parecida com a Jade, do Brilhante Vitória, sabe? Jade West. Fiquei assim, meio confusa e tal, e aí eventualmente a gente foi parando de falar e tudo mais. Passou, eu até excluí meu Facebook, já faz um bom tempo que eu não tenho. E aí que entra o Bisnaguinha, né? Eu reencontrei o Bisnaguinha no Instagram, mandei mensagem pra ele, a gente trocou o número de telefone, a gente começou a conversar no WhatsApp, e ele virou e falou, né, que tinha o telefone da Hannah e tudo mais. E, cara, eu não sei o que me deu, que eu fui atrás dessa mulher. Mais uma vez ela fez a mesma coisa. Eu sou bem eclética, né, escuto um pouco de tudo. Naquela época eu tava ouvindo muito K-pop, ainda gosto muito. E na hora que ela percebeu, assim, né, porque ela via as coisas que eu postava no status do WhatsApp, credo, K-pop é ridículo. Nossa, esses homens parecem meninas. Tipo assim, os preconceitos que geralmente a gente escuta, né? Prefiro reggaeton. E tipo, eu também gosto de reggaeton. Não é porque eu não gosto de algum gênero musical que eu tenho que desmerecer outro. Mas não é por isso que eu vou perder meu tempo ficando falando mal, entendeu? Tem tanta coisa que eu posso falar bem, que eu posso motivar as pessoas a escutarem músicas que não romantizem coisas negativas. Só que aí de repente ela começou a também falar que tava tipo obcecada por K-pop. E foi naquele momento assim que a ficha caiu. Passou um flashback na minha vida de tudo que aconteceu entre eu e a Hannah. E cara, eu fiquei tão mal. Tão mal não, eu só fiquei assim, por que eu fui atrás dela? Sabe aquela frase, antes só do que mal acompanhada? Ela nunca fez tanto sentido. E infelizmente ela segue, né, com o complexo de Hannah Montana, sempre tentando fazer aqueles ao redor dela de coadjuvantes da própria história. Da primeira ela me fazia me sentir estranha, ela me fazia parar de ser eu mesma pra ela começar a roubar minha personalidade. Eu sei que é bizarro a gente pensar nisso, porque nós não faríamos isso, mas existem pessoas que às vezes por uma insegurança, por um trauma, fariam uma coisa dessa. Acredite ou não, eu nem culpo a Hannah. Lógico que eu não quero ser amiga dela, e lógico que eu não tô sentada esperando ela vir me pedir perdão. Diante de Deus, ela já tá perdoada. Como uma pessoa que já foi insegura, quem sabe talvez se eu tivesse tido a oportunidade de ter feito isso, ter conhecido alguém mais inseguro que eu não teria feito algo desse tipo. E, inclusive, através da Hannah, eu conheci uma outra garota que, infelizmente, a gente parou de conversar de vez, mas ela era um amor. Ela nunca me distratou. E, infelizmente, com ela eu perdi o contato de vez, assim. Uma vez eu vi ela até numa igreja que eu tava indo visitar. Ela tava sentada alguns bancos, assim, atrás de mim. E eu fiquei muito feliz quando eu vi ela. Mas, infelizmente, eu nunca mais falei com ela. Eu fiquei muito triste. Sinto muita saudade dela. Ela era muito fofa. Ela era até um pouco mais velha. Ela tinha repetido de ano. Então, enquanto eu tava aí com os meus 12, 13 anos, ela já tava com 16. E tava na mesma série que eu. E ela era muito fã de Evanescence. Eu lembro que ela me emprestou. Ela tinha o DVD da primeira turnê da Avril Lavigne e um CD com várias músicas do Evanescence, e ela me emprestou os dois. Que coisa, né? Eu sinto saudade dela todos os dias, e enquanto a Hannah, eu espero nunca mais ver. Do fundo do coração eu espero que a Hannah, sei lá, faça uma terapia, se encontre de verdade e pare de ficar tentando roubar a personalidade dos outros. No mais, eu vou ficando por aqui por hoje. Não esquece de deixar o seu joinha, fica com Deus e bye bye.